Nini, Oi, meu nome é Laura. e vem cá que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação no Brasil. Então, houveram esses cortes aí de 30% e a gente vai tentar contextualizar um pouquinho sobre não só o que está acontecendo agora, mas o que está acontecendo há algum tempo também na educação brasileira e quais são as consequências diretas desse tipo de ação. No Brasil, a gente fez uma pesquisa, e depois a gente vai deixar os links aqui na descrição do vídeo, que o Brasil ocupa o 53º, 53 lugar no ranking de educação. Detalhe, que são quantos? 65 países foram pesquisados, o Brasil tem 53. Tá assim, ó, tá bem na fita, né? Tá ótimo. E daí, mesmo com o programa social que incentivou a matrícula de 98% de crianças entre 6 e 12 anos, 631 mil crianças ainda estão fora da escola, segundo o IBGE. O analfabetismo funcional de pessoas entre 15 e 64 anos foi registrado em 28% no ano de 2009, segundo o IBOP. 34% dos alunos que chegam ao quinto ano de escolarização ainda não conseguem ler, ou seja, 5 anos de escola pra quê, né? E 20% dos jovens que concluem o ensino fundamental e moram nas grandes cidades não dominam o uso da leitura e da escrita. E professores recebem menos que o piso salarial. Todos esses últimos dados foram do órgão Todos pela Educação. Mas que professor já recebe mal, a gente já sabia. Exatamente. Gente, assim, ó, estamos aí, né? Convivendo com esse povo. Daí, com todas essas merdas aí já acontecendo, chegou o projeto de reforma do ensino médio. Que, entre várias questões que estavam no meio disso, essa reforma, por exemplo, ela não foi debatida amplamente com a população brasileira, ou seja, gente que não, mal entende educação vai reformar aí, vocês que aceitem, que é o que está acontecendo, basicamente. E entre essas questões que houveram na reforma, por exemplo, eles queriam retirar a obrigatoriedade das disciplinas de filosofia, sociologia, educação física e artes. Professores com notório saber passariam a ser adequados para dar aulas de disciplinas dos quais eles não foram formados. Ou seja, eu, por exemplo, sou professora de matemática. Ah, tem uma vaga ali de história, posso dar? Se eu não estudei história, não tem nem um pouco de história na minha formação, mas eu tô adequada para dar aula de história nas escolas agora, porque essa reforma do ensino médio disse que eu tenho essa possibilidade. No meio daí, isso, quando a gente fala de educação de ensino fundamental e médio, mais ou menos, educação básica. Daí a gente chega nos tais cortes de 30% que o governo atual está querendo colocar. Esse recorte, ele iniciou com... O motivo que ele deu foi balbúrdia com relação a manifestações que houveram em três universidades aqui do Brasil, que foi a Universidade de Brasília, a USP e a Federal de Santa Catarina? Não, Bahia. A Federal da Bahia. Federal da Bahia, desculpa. E daí, as pessoas começaram a se manifestar com relação a isso, daí a notícia que saiu em seguida foi: ah, não, gente, relaxa, não vai ser só para as faculdades, vai ser pro Brasil inteiro esse corte. Somado a isso, temos ainda os cortes de pesquisa das bolsas da CAPES e do CNPq. Onde, bom, já não tá legal, né, o esquema todo das coisas, então vamos cortar também a pesquisa. Pesquisas essas que, por exemplo, a gente pode olhar aqui, ó, vou citar uns projetos, por exemplo, da Joana Félix, que é uma PhD em Química que reside em Franca e dá aula na ETEC de lá. Ela é ex-aluna de Harvard, inclusive, mulher negra, se formou com 17 anos em Química. Se formou no ensino médio com 14 anos, ó, fodida. Vamos pesquisar sobre essa mulher aqui, ó. Os projetos dela, por exemplo, ó, ela fez junto com os alunos dela, que ela sempre trabalhou com incentivar a pesquisa e a pesquisa e... Como que é? Pesquisa e... Enfim, pode ser. Pesquisa. E daí, ela, por exemplo, conseguiu implementar com eles um projeto de pele artificial a partir do couro de porco, que foi feito pensando num cara lá de Franca que se queimou com ácido sulfúrico em 95% do corpo. Daí, ela e os alunos dela conseguiram desenvolver uma pele artificial extremamente barata. Eles também conseguiram desenvolver a partir de... Franca é conhecida por ser uma capital brasileira da produção de sapatos. Eles têm cerca de 218 toneladas de resíduos por dia.
a partir da produção de sapatos que eles têm lá. Ela conseguiu, junto com os alunos dela, implementar um projeto onde, ao invés, por exemplo, o colágeno, que é o que eles usam para, que é o que é a matéria-prima dos nossos ossos, eles conseguem retirar da natureza a um preço de mais ou menos R$120 o quilo. Ela conseguiu fazer um projeto com os alunos dela onde você consegue retirar a partir de resíduos da indústria, resíduos de couro, esse mesmo 1 quilo de colágeno por 40 centavos. Isso são os dois exemplos do poder da pesquisa brasileira. Mais um também que a gente pode citar, que é o fato de alguns pesquisadores da Universidade do Ceará, se eu não me engano, que estão pegando a pele do peixe de tilápia para ajudar nas queimaduras também, né? E aí agora, recentemente, junto com outro país, né, que eles vão enviar para a NASA para poder fazer testes referente à gravidade e tudo mais. E essa pesquisa foi feita aqui no Brasil e agora está indo para fora do país. É mais um exemplo. Mais um exemplo de como a pesquisa é importante. E daí, com esse corte de 30%, as faculdades, assim, a gente já tá vendo faz alguns anos que faculdades no Brasil, nas faculdades públicas no Brasil, elas não recebem suficientemente investimentos. Elas precisam de muito mais para poder sobreviver. Então, tiveram várias faculdades que fizeram manifestações e greves e tentaram parar tudo, porque muitas delas, assim, por exemplo, aqui em Londrina também a UEL teve greve nos últimos anos. Quando eu saí de lá, começou a ter greve direto, porque não tava tendo nem papel higiênico, o RU tava aumentando de preço, não estavam tendo dinheiro para pagar os funcionários terceirizados de limpeza, por exemplo, e já não estava legal, já precisava de aumento. Veio a lei do teto de gastos, que vai ter por 20 anos mais ou menos, onde não será aumentado os investimentos. Isso já estava sendo um problema extremamente grande para essas faculdades. E daí, diante da situação onde você já não tem dinheiro e vão lá e tiram 30% ainda, o que vocês acham que vai acontecer? Vai fechar? Muitas faculdades vão fechar. Por exemplo, um exemplo, né, também que eu soube hoje, que tem uma pessoa, um conhecido, que faz faculdade na UFSC, que é o FSC. Federal de Santa Catarina. Isso, e tá no último ano. E com esse corte de 30%, provavelmente a universidade vai fechar. Ele tá no último ano, tem o último semestre, a universidade vai fechar e ele não vai conseguir terminar o curso dele. Seria só para entrega de TCC e tal. E aí a universidade fechando, ele não vai conseguir concluir o curso. Não só isso, que com o corte dos 30%, mais pessoas vão estar desempregadas, né? Tem o fato de professores que vão estar desempregados, as pessoas funcionários que trabalham, que são terceirizados, não vão ter mais seus empregos, porque a universidade vai fechar, porque não vai ter condições de pagar. Então, aumenta, né, o desemprego. Ainda, que já não tá legal, né? E, assim, citando ainda, complementando o exemplo da UFSC, eles têm, por exemplo, um projeto lá de pesquisa e extensão. Eles têm um projeto de pesquisa e extensão onde os alunos eles têm um projeto lá que eles fornecem sementes de moluscos pros moradores de lá. E esse projeto de fornecimento tornou Santa Catarina o estado com o maior... o maior expoente nacional na produção de moluscos, devido a esse projeto da faculdade. É um projeto de faculdade que move a economia daquele estado. Sem esse projeto, essa economia desse estado vai parar de mover. E daí você pega e faz aquele ciclo, né? Para de mover a economia, não tem mais emprego, as pessoas não podem estudar para conseguir empregos melhores. Vocês acham que isso vai levar aonde? Em resumo, a gente quer dizer aqui com esse vídeo que esse corte na educação, esse corte de 60%, deixar de ter os projetos de extensão, deixar de ter bolsa, a reforma do ensino médio, isso tudo é um processo de soqueteamento que, como diz o Darcy Ribeiro, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Onde vocês acham que esse projeto vai levar a gente? Vocês acham que tem algum ponto positivo no meio de tudo isso? Você acha que tem?
Nenhum. E se tiver e a gente não tá vendo esse ponto positivo, por favor, deixe nos comentários. Aí, ó, comentem aí, falem quais são os pontos positivos que vocês enxergam nessas reformas todas que estão havendo na educação brasileira, em todos os níveis da educação brasileira. E a gente também quer avisar vocês que quarta-feira vai ter uma mobilização nacional em tudo quanto é cidade desse país. Dia 15/5. Dia 15 de quarta-feira, 15 de maio, em todo o Brasil. Eu sei que aqui em Ourinhos a gente vai se reunir a partir da 1 da tarde lá na Praça Melo Peixoto. Em Jacarezinho, se eu não me engano, vai ser em frente da Fafija. E eu acho que é a partir das 9 da manhã. Quem estiver nessas cidades, estiver vendo, eu não sei os horários das cidades, mas peço para quem estiver vendo esse vídeo que vá pesquisar, porque vai estar tendo movimento em muito lugar, porque a gente não pode deixar que essas coisas continuem acontecendo. As coisas já não estavam boas antes, elas estão ficando piores ainda, e a gente não tem nada a ganhar com isso. Porque se alguém tem a ganhar com o sucateamento da educação brasileira, não é nenhum cidadão brasileiro. Não está aqui quem está ganhando com isso, está em outros países. Então, a gente quer uma vida melhor pra nós e pra quem a gente ama ou não quer. Pra toda a sociedade brasileira. A gente quer melhorias. E a gente precisa delas e o governo não está dando. Então, vamos atrás delas. Vamos pra rua. Vamos pra rua e hoje em homenagem, né, a isso, nós estamos de preto. Porque nós estamos literalmente de luto pela educação no Brasil. Mas a gente vai lutar na rua. Sem dúvida, estaremos lá. Valeu. Um beijo. Compartilhe o vídeo, dá like. E se inscreva no nosso canal. Beijos. Tchau!